Olá, amigos e amigas. Meu nome é Guilherme Torres e vamos dar continuidade aqui à leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Para quem já está acompanhando essa leitura comentada, pode pular para as próximas sessões desse vídeo, porque antes eu vou explicar para quem está vindo aqui pela primeira vez qual é o objetivo e como funciona essa leitura comentada. Eu estou fazendo uma leitura comentada capítulo a capítulo do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, do professor Vicente Falcone. O objetivo dessa leitura comentada é auxiliar, é complementar as pessoas que estão estudando esse livro agora. Esse livro ele tem muito conhecimento, ele tem muito valor, é um livro assim fundamental para quem está estudando gestão, para quem está se formando gestor, para quem quer se atualizar em termos de gestão. Só que eu percebo que muitas das vezes ele é um livro que não é tão fácil de entender. Então eu entendo que essa leitura comentada ela ajuda as pessoas que estão fazendo o estudo desse livro a entender um pouco mais. Por isso que o objetivo dessa leitura comentada é um complemento ao estudo desse livro. Eu recomendo fortemente que vocês comprem o livro, se você está interessado em aprender mais sobre esse método de gerenciamento da rotina e sobre o PDCA, e que use essa leitura comentada para te auxiliar a entender alguma coisa que talvez não tenha ficado tão claro somente com a leitura do livro. Beleza? Então, dando continuidade aqui, hoje nós estamos no capítulo 11. Capítulo 12. O capítulo 12 ele se chama Como gerenciar para melhorar os resultados e alinhar as suas metas com as metas da diretoria. Deixa eu me tirar aqui da frente. Olha lá, com as metas da diretoria. Esse é um capítulo que ele fala brevemente sobre o método gerenciamento pelas diretrizes. Gerenciamento pelas diretrizes é um outro livro específico, é esse livrinho aqui, ó. Gerenciamento pelas diretrizes. Então, esse capítulo número 12, ele fala brevemente sobre o gerenciamento das diretrizes e como que ele funciona assim, muito brevemente. Para quem tiver mais interessado em gerenciamento pelas diretrizes, minha recomendação é que compre esse livro Gerenciamento pelas Diretrizes, também do Falcone, que ele é muito mais detalhado, obviamente, do que esse capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo bem curto, mas que te dá uma ideia de como que funciona o gerenciamento pelas diretrizes. Então, dando sequência aqui, quais são os principais pontos desse capítulo? Bom, eu estou trazendo aqui 3 pontos. O primeiro deles é a importância de ter uma meta. O segundo, o Falcone faz uma separação entre meta padrão e meta de melhoria. E o terceiro, ele fala um pouco sobre o gerenciamento pelas diretrizes. Tá, então, esses são os 3 pontos que eu quero destacar aqui nesse capítulo. E eu acho que o entendimento desses pontos vai te ajudar a entender melhor o capítulo. Que é bem simples, esse é um capítulo que eu entendo que fica bem claro assim, qual é o papel da meta, o que é uma meta de melhoria, uma meta padrão, etc. Beleza? Então vamos aqui para o primeiro ponto importante, a importância da meta. Eu gosto muito desse jeito que o Falcone escreve, eu acho que fica muito claro. E esses pedacinhos aqui do texto eu peguei lá do livro. Gerenciar é estabelecer metas e ter um plano de ação para atingi-las. Em vários capítulos do livro, ele vai trazendo conceitos de o que é gerenciamento. Logo de cara, nesse capítulo 12, ele já vem com essa frase: gerenciar é estabelecer metas e ter um plano de ação. E ele fala assim: se você está trabalhando com gerenciamento e você não tem metas, você é qualquer coisa, menos um gestor. Então, para ele, gestor tem que ter meta. O papel do gestor é bater meta. O papel do gestor é resolver problema. Que para ele, meta e problema é a mesma coisa. Não existe gerenciamento sem meta. Não existe gestor sem meta. Gerente que é gerente mesmo tem que ter meta. Então, ele fala assim, muito na lata, assim, um negócio, uma frase curta, seca, poucas palavras, ponto final. Por exemplo, não existe gerenciamento sem meta.
Ponto final. Não existe. Se você não tem meta, você não está fazendo gerenciamento. Em outros capítulos do livro ele fala assim: quem não mede, não gerencia. Não há gerenciamento sem indicadores. E aqui ele vai um pouco além. Não há gerenciamento sem metas. Só acompanhar indicadores por acompanhar, isso não é fazer gestão. Para fazer gestão mesmo, do jeito que está sendo apontado aqui nesse livro, precisa ter meta. Toda ação gerencial, estou aqui no terceiro ponto, toda ação gerencial é conduzida por uma meta. Tá vendo? Toda hora ele está falando assim, a meta é o propósito, é a principal função do gerente, é cuidar dessa meta, é bater a meta, é entender a meta, é estabelecer bem essa meta. Então, assim, imagina, do ponto de vista do Falcone, um gerente sem meta, ele meio que não está cumprindo totalmente a sua função de gerente. E o último aqui, ó, as metas devem ser definidas para garantir a sobrevivência da empresa. Elas surgem do mercado. Em alguns momentos desse capítulo, ele fala assim: de onde você acha que vêm as metas? Você acha que as metas vêm lá do seu gerente? Você acha que as metas vêm lá do seu diretor? Na verdade, o que ele está querendo chamar a atenção é que as metas vêm do mercado. É o mercado que vai te exigir produtos melhores, qualidade melhor, prazo de entrega mais rápido. É o mercado que vai te exigir que você tenha custos mais baixos para poder competir no preço com seus competidores. Então as metas elas vêm do mercado para atender as pessoas que vão comprar a sua solução. Não interessa o que você vende. Não interessa o que você vende. Ele fala muito sobre sobrevivência. Se você pegar o livro Gerenciamento da Rotina, a primeira página do livro, está escrito bem assim: a sua principal missão é ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Não há alternativas. Isso só reforça esse discurso aqui de que é o mercado que vai impor as suas metas. Se você não, então percebe que se você não conhecer bem o seu mercado, você não consegue colocar boas metas para você. Se você não conhece bem os seus concorrentes, você não consegue colocar boas metas. Porque as metas elas vêm do mercado, elas vêm da concorrência, elas vêm da necessidade dos clientes. Se você não conhece bem as necessidades do cliente, você também não vai conseguir colocar boas metas. Então é importante ter isso em mente. Gerenciamento, ele precisa de uma meta, é fundamental que haja uma meta para que haja gerenciamento, e as metas elas vêm do mercado, vêm dos seus concorrentes, vêm dos seus clientes, vêm para atender às necessidades dos seus clientes. Tá? Então esse é o primeiro ponto importante aqui desse capítulo número 12. Indo aqui para o segundo ponto, ele fala de metas de melhoria e meta padrão. Então vamos lá, eu acho que eu falei isso em todo o capítulo aqui, né? Todo momento no livro Gerenciamento da Rotina, o Falcone está separando entre PDCA para melhoria de resultado e PDCA para manutenção de resultado. São dois momentos diferentes. O PDCA funciona igual, mas com algumas poucas diferenças. O PDCA para manutenção de resultado é o PDCA que você vai usar para aqueles processos em que você precisa manter padrão. Você precisa sempre ter um produto nas mesmas dimensões, no mesmo peso. Você precisa demorar o mesmo tempo para produzir. Se você trabalha com um restaurante, por exemplo, você precisa ter sempre ali um padrão de qualidade da sua comida. Se você vende pizza, ela tem sempre que ter o mesmo gosto. Não importa se eu vou comprar hoje, se eu vou comprar daqui um ano. Se eu for na sua pizzaria e comprar pizza de calabresa, eu quero que seja a mesma pizza que eu como aí toda vez. Então isso é manutenção de padrão. Se você vende móveis, por exemplo, móveis mais padronizados, assim, móveis mais simples. Então eu espero que toda cadeira que eu comprar, imagina que minha cadeira quebrou e eu preciso de uma outra cadeira. Eu espero que eu vá encontrar uma cadeira exatamente igual àquela que eu tinha antes dela quebrar. Então isso é meta padrão. Isso é um PDCA para manutenção de padrão, beleza?
E aí ele fala que esse tipo de processo que você precisa de manutenção de padrão, você precisa ter metas padrão. Então essas metas padrão, elas te ajudam a acompanhar se você está conseguindo seguir esse padrão ou não. Então, meta padrão envolve mesmas especificações, mesmo tamanho, mesmo paladar, mesmo formato, mesmo tempo. É aquele tipo de processo que você tem que acompanhar. E nos capítulos anteriores ele fala também da carta de controle, que você tem que estar num padrão que tem que estar entre alguns limites, um limite inferior, um limite superior. Mas é isso que ele está querendo dizer com meta padrão. Meta padrão, ela será estabelecida para processos em que você tem que ter resultados padrão. Ponto, é isso. E meta de melhoria? Bom, aí eu vou para o outro passo lá do outro lado lá do PDCA, que todo momento ele fala nesse livro. Existem aqueles PDCAs que a gente faz para melhorar um resultado. Então imagina que eu estou ineficiente, o preço que eu cobro do meu produto em relação ao preço dos meus concorrentes está muito alto. E eu fiz uma análise e eu descobri que eu preciso reduzir custos. Então, imagina que eu tenho um custo de produção por peça de, sei lá, vamos dar um chute, R$ 20 por peça. Não importa o que você vende, não importa, é só um exemplo. E eu preciso baixar esse custo de 20 para R$ 12, que é uma queda drástica, assim, né? Imagina, reduzir quase 50% do seu custo por peça de produção. Isso é um tipo do PDCA, você vai fazer um PDCA para isso, é um PDCA de melhoria de resultado. E isso é uma meta de melhoria, reduzir o custo de produção em 40%. Reduzir o tempo de produção em X%. Isso tudo vem de PDCAs que você fez para a melhoria dos seus resultados. E aí o PDCA de melhoria de resultado já está explicado em outros capítulos, mas é justamente isso. A meta de melhoria ela vem casando com os PDCAs de melhoria de resultado. Então aqui é uma amarração entre o que vem sendo dito nos capítulos anteriores. Eu tenho um PDCA para manutenção de padrão e para esses caras eu tenho uma meta padrão. Eu tenho um PDCA para melhoria de resultado e para esses caras eu tenho uma meta de melhoria. Então é simples assim o que ele tá dizendo aqui nesse ponto aqui que eu estou trazendo como um dos mais importantes do capítulo. Beleza? E por fim, o terceiro ponto importante desse capítulo é justamente explicar um pouquinho o que é o gerenciamento pelas diretrizes. O gerenciamento pelas diretrizes, vou tentar aqui também fazer um resuminho bem simples sobre tudo que está explicado nesse livro aqui, que é gerenciamento pelas diretrizes. Mas é basicamente o seguinte, a sua empresa, ela tem que ter um norte, ela tem que ter um horizonte, ela tem que saber onde que ela quer chegar. Óbvio, isso é super clichê, você vai ver isso em qualquer vídeo aí no YouTube, você vai ver alguém falando isso. Mas tudo bem. E daí? O que isso tem a ver com gerenciamento pelas diretrizes? Tem a ver o seguinte, imagina que você tem uma meta que ela veio do mercado, tá? É uma meta que vem do mercado, é uma meta que você vai fazer ela para melhorar a sua competição, para atender melhor as necessidades dos seus clientes. E é por isso que o Falcone chama isso de meta de sobrevivência. São poucas metas, 2, 3, às vezes uma só para começar a implantar um método de gerenciamento pelas diretrizes. Então vamos fazer um exemplo com uma meta só. Imagina que a meta que você tem como sobrevivência da sua empresa é aumentar a sua margem de lucro. Você está com uma margem de lucro que é muito inviável e você precisa aumentar a sua margem de lucro. A margem de lucro atual hoje está te trazendo insegurança. Você não consegue fazer investimento em novos equipamentos. Você depende muito do seu faturamento mensal. Você depende muito, você é muito sensível a flutuações no seu fluxo de caixa, sabe? Isso, você que depende muito do seu fluxo de caixa
e não tem uma reserva ali guardada para te ajudar, qualquer situação que acontecer de inesperado e que vai jogar seu faturamento para baixo, isso é muito prejudicial. Então você fica ali todo mês suando ali para saber se vai dar para pagar as contas ou não. Isso te bota numa posição muito ruim em relação aos seus concorrentes. Então vamos só dar um exemplo. Não quero entrar em detalhes sobre isso não, nem é o foco aqui. Imagina que você tem uma meta global, uma meta de sobrevivência da sua empresa. Meta de aumentar a margem de lucro. Beleza? Beleza. O gerenciamento das diretrizes começa por aí. A alta direção, com essa análise de mercado, com essa análise dos resultados da empresa, eles definem quais são as metas de sobrevivência da empresa. Ponto. Definido isso, começa um processo de desdobramento dessa meta. Ou seja, como que imagina que você tem uma empresa de fabricação de móveis. Como que o cara que opera a máquina de corte de madeiras, o que isso tem a ver com ele? O que aumentar a margem de lucro, como que você traduz isso para o trabalho do cara? Porque assim, ele pode até ficar sabendo, legal, a gente vai tentar aumentar a margem de lucro esse ano. Beleza, a galera lá da alta gestão vai resolver isso daí, isso não tem nada a ver comigo. É justamente esse é o erro, é justamente para resolver esse erro que existe o método de gerenciamento pelas diretrizes. Eu tenho uma diretriz, eu tenho um norte, eu sei para onde eu quero chegar. Então, olha só, amigos, esse ano a nossa meta é aumentar a nossa margem de lucro, porque isso vai melhorar o nosso posicionamento em relação ao nosso concorrente. E aí você começa a desdobrar isso em níveis. Então, o que significa isso na área de produção? Bom, na área de produção a gente precisa reduzir os custos de produção. O que significa isso? Estou dando só exemplos, tá? Uma análise, eu não estou fazendo análise nenhuma, mas é só para vocês entenderem que eu tenho que pegar uma meta e eu tenho que começar a cascatear ela para as outras áreas. Então você vai lá na área de produção. Bom, a área de produção precisa me ajudar a reduzir os custos de produção e precisa me ajudar a melhorar o aproveitamento do meu estoque. Eu estou com muito estoque parado, eu preciso vender mais o meu estoque porque aí eu consigo reduzir o meu custo de produção. Então então essa meta de aumentar a margem já desdobrou em duas metas para a parte de produção, que é reduzir o custo de produção e aumentar o aproveitamento de estoque. Beleza, e como que isso se desdobra para as suas diferentes áreas da sua produção? Aí você tem que olhar a sua fábrica, você tem que olhar a sua parte de programação da produção e como que você consegue pegar esses indicadores e desdobrar para essa galera. A mensagem final é que todo mundo da empresa tem que saber qual é a contribuição que ele vai conseguir dar para aquela grande diretriz, para aquele grande norte da empresa, que é aumentar a margem de lucro. Porque só avisar que a meta da diretriz, que a diretriz é aumentar a margem de lucro, isso não significa muito. E se as pessoas não sabem qual é a participação delas na diretriz, é muito difícil que elas consigam dar uma contribuição razoável para a meta. Então, gerenciamento pelas diretrizes é meio que assim, alinha o norte para todo mundo e fala o seguinte, cara, desse grande objetivo que a gente tem, a sua contribuição é essa. Você só tem que fazer isso, cara. Aqui na sua área, com o seu time aqui de operadores, você tem que fazer isso, tá? Então se você fizer isso, essa é a sua melhor contribuição para que a gente consiga atingir o nosso objetivo final lá no final do ano, por exemplo. E aí você deixa as pessoas claras e com clareza e com consciência de qual é a contribuição delas para que a empresa consiga atingir a sua diretriz. Ou duas, se tiver, três. Tá? Então, é basicamente isso que ele está falando nesse capítulo. E os detalhes operacionais de como se fazer isso, de como fazer as análises, de como desdobrar as metas e tal, estão todas aqui no gerenciamento pelas diretrizes. Então é isso, amigos. Esses são os principais pontos do capítulo 12.
E eu espero vocês aqui no capítulo 13. Estamos quase acabando aí a leitura comentada, só falta mais o capítulo 13 e o capítulo 14. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço, valeu!